Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho revelar-vos aquelas que eu considero as piores compras que fiz aqui para casa. Se querem descobrir tudo, fiquem por aí. Este vídeo não podia fazer mais sentido para iniciar aqui os conteúdos do mês de setembro no YouTube, porque setembro foi o mês em que eu e o Francisco nos mudámos aqui para a nossa casa. Apesar de termos comprado assinado de escritura em maio, ainda houve algumas obras para terminar, algumas coisas para incluir e, portanto, foi em setembro que nós começámos a nossa vida a dois aqui e, passado alguns anos, olhem, por falar nisso, há quantos anos? Eu fico super perdida, confesso-vos. Exatamente, 2020, agora estava aqui na dúvida. Nós viemos para esta casa em 2020, portanto passaram 2 anos e deu tempo suficiente para nós percebermos quais foram as compras que não foram muito inteligentes aqui para casa. Seja porque não eram assim tão úteis, porque em termos de qualidade deixaram a desejar e, portanto, pedi ajuda ao Francisco para fazer esta lista comigo. Fomos assim pensando divisão a divisão o que é que tínhamos para destacar e, portanto, agora tenho aqui a lista reunida para partilhar convosco e quem sabe se não vos ajudar a não cometer os mesmos erros. Eu também vos confesso que quando nós começámos a fazer a lista e olhando bem aqui para ela, eu acho que nós até não tivemos assim tantas más compras ou tanto azar. Isto porque nós mudámos-nos ou comprámos casa, as duas coisas na verdade, em altura de pandemia. Por exemplo, o nosso sofá da sala, que foi uma ótima compra e é das melhores e que eu vos posso mega aconselhar, foi comprado via online, porque as lojas estavam todas fechadas. Portanto, nós escolhemos o modelo, o tecido e a cor do sofá online. E havia 10 mil cores, 10 mil tipos de tecido. O sofá nós já tínhamos mais ou menos visto ao vivo ainda antes da pandemia, mas foi arriscado mesmo, porque em termos de tecido e cor é sempre diferente ver ao vivo e tocar e tudo mais. Portanto, eu acho, pessoalmente, que nós não tivemos assim tantas nas nossas compras, mas algumas podiam ter corrido um pouco melhor. E nós temos aqui um pouco de tudo, desde utensílios a mobílias. E assim, uma das compras que nós mais nos arrependemos, porque apesar dela ser bonita, não é muito segura e possivelmente é algo a alterar um dia em que tenhamos crianças aqui em casa, porque não me deixa muito confortável, que é a estante do nosso escritório. Escritório esse cuja tour eu ainda não fiz, na realidade. E se vocês me perguntarem, mas tu gostas da estante? Em termos de estética, eu gosto, sendo que hoje em dia eu colocaria uma coisa mais dentro do que é o estilo da casa, num estilo mais natural. Portanto, provavelmente vai haver essa atualização daqui a algum tempo, mas porque é que foi uma das piores compras? Porque esta estante, em termos de qualidade, não é a melhor. Como eu vos disse, ela não é muito segura, ela não está assim tão pesada e as prateleiras ficaram inclinadas para baixo, portanto, em termos de suporte, não tem muita força, por assim dizer, e em termos de qualidade também começou logo a descascar um pouco da tinta. Portanto, eu realmente acho que a estante não foi uma boa compra. O Francisco concorda comigo por todos estes motivos que eu enumerei. Esta estante é da Conforama, mas, por exemplo, o nosso sommelier do quarto é da mesma marca e é incrível. Portanto, também é aqui a prova de que, de facto, há alguns produtos que compensam mais do que outros. Em todas as lojas normalmente é sempre assim. E esta estante foi assim um fail. Foi uma compra muito prematura na altura. Sei que uma pessoa quando está entusiasmada porque tem que mobilar uma casa, por vezes, pronto. E o facto realmente de termos feito isto numa pandemia não ajudou, mas está tudo bem. Se um dia quisermos desfazer-nos dela, eu acho que isso vai acontecer. Havemos também de a colocar à venda para quem fizer sentido, mas de facto foi uma compra que não foi boa e, portanto, tinha que estar nesta lista. Bem, e aproveitando que estamos no mood de escritório, vou aproveitar para enumerar outra coisa que está nesta divisão, que é a nossa impressora. É verdade, pessoal. Foi uma das piores compras aqui para casa, porque efetivamente nós mal a utilizamos só para digitalizar, e a verdade, se precisarmos digitalizar é uma coisa muito pontual, e porque tínhamos, por exemplo, a impressora dos meus sogros, também faz isso, tanto foi assim uma compra um bocadinho não muito planeada. Achámos que devíamos ter, porque é um escritório, podemos precisar de imprimir coisas, mas a verdade é que é tão residual que não compensou o gasto e ainda um extra, nós não escolhemos a melhor impressora. E não tem a ver com a marca, simplesmente é uma impressora que leva 5 tinteiros, portanto é imenso, nós não tivemos atenção a isso na altura e se vocês forem ver o preço dos tinteiros é um gasto enorme e portanto não justifica e acaba por ser um aparelho ainda que ocupa algum espaço e portanto está ali parado. Também já pensámos em vender, portanto talvez aconteça. Portanto, quando vocês estiverem a planear a vossa casa e aquilo que vão comprar, pensem bem se realmente precisam ter este tipo de coisas ou se até têm acesso próximo. Por exemplo, digitalizar é algo que podem fazer se calhar na casa dos vossos pais,
dos vossos jogos. Se imprimir for uma coisa mais residual, faz-se na rua ou assim. De facto, não foi uma boa compra e, portanto, também tinha que estar aqui. Bem, e passamos da divisão do escritório para o nosso quarto, onde eu também tenho algumas coisas para mencionar. Na verdade são duas. Uma delas é o espelho que nós colocámos na nossa casa de banho. Este espelho é super giro, eu gosto imenso dele. Eu já não me lembro exatamente onde é que eu o comprei, mas eu acho que foi na Banac. E foi mais uma daquelas compras em pandemia e então para mim foi uma das piores compras porque apesar dele ser muito bonito, ele é extremamente pequeno na minha opinião. Eu acho que em termos de volume das coisas, se fosse um espelho maior, haveria um maior equilíbrio naquela casa de banho, portanto, se houvesse aquele espelho num tamanho maior eu teria comprado, na altura não havia. Fiz confusão com os diâmetros e portanto chegou aqui a casa e como estávamos em época de pandemia e as trocas eram tão difíceis, o Francisco disse simplesmente vamos deixar ficar e mais tarde trocamos por outro. Portanto, aqui está outra coisa que foi uma das piores compras porque é muito bonito, mas quer dizer, eu consigo ver um bocadinho nada da minha cara e mesmo assim ali um bocadinho pelo pescoço. Portanto, desse ponto de vista, acaba por não ser um produto ou um elemento que tenha o seu propósito, que é como se conseguir-me ver ao espelho, ficar numa maior totalidade. E depois em termos de decoração, fica demasiado pequeno para aquilo que era suposto. Portanto, na nossa opinião foi uma das piores compras, não por termos de qualidade, mas porque relativamente ao tamanho, culpa nossa, não foi uma boa compra. Por isso, quando vocês estiverem a comprar este tipo de coisas, tenham a certeza que fizeram as medições corretas, porque eu sei que depois podem ir à loja e trocar, no nosso caso foi uma época de facto mais complicada, mas ainda assim é sempre chato andar com trocas, portanto, se conseguirem acertar logo, ótimo, por isso fica aqui também mais esta dica, porque eu acho que este vídeo é isto, é dizer, olhem, eu fiz isto mal, atenção, não façam. A segunda coisa que eu tinha para mencionar no nosso quarto foi uma das piores compras porque, mais uma vez, foi assim um erro de decoração. Porque basicamente eu queria colocar algumas estantes no nosso quarto e acabei por comprar umas estantes que, além de, na minha opinião, não terem ficado... Enfim, na altura parecia-me que iam ficar bem posicionadas, mas depois achei que o quarto não é muito grande, ou seja, a zona à volta da cama, e ficava muito apertado para andar ali. E portanto, nesse ponto de vista, foi uma das piores compras porque não foi bem pensada. Mas mais do que isso, eram umas estantes, não umas estantes, umas prateleiras, aliás, este é o nome correto, umas prateleiras que tinha que se fazer imensos furos. Portanto, antes de vocês comprarem também este tipo de mobília, entre aspas, é sempre bom verem quantos furos é que vão ter que fazer, porque não é bom andar a esburacar a parede, portanto, se for com o mínimo possível. E havia prateleiras, se calhar, em que era possível fazer muito menos furos. Hoje em dia nós já as retirámos. Como tivemos obras no quarto, depois foi fácil refazer a parede, mas se não tivéssemos feito isso, sem dúvida que ficaria ali a marca. E portanto, esta foi uma das piores compras porque, não fez sentido colocar ali e dois, porque tinham imensos furos para fazer. Portanto, atenção também a isso e bora lá à próxima compra. Eu não sei se alguma vez vos contei isto, mas eu e o Francisco comprámos o nosso set de tachos e frigideiras e por aí. Nós comprámos sem pensar que íamos ter uma placa de indução. E quando nos apercebemos é que fomos ver o que é que dizia por baixo dos tachos. E para nossa sorte, porque um conjunto desse é sempre um bocadinho caro, tínhamos comprado tachos para placas de indução. Mas foi uma sorte porque nós nunca tivemos isso em atenção no momento de comprar. E pronto, isso correu muito bem com o nosso set, mas a verdade é que ao longo dos meses anteriores à nossa mudança de casa, nós íamos comprando também umas peças mais soltas, tipo no Lidl, umas frigideiras, uma para fazer panquecas, outra com outro propósito específico. E a verdade é que houve pelo menos 3 a 4 frigideiras que nós nos tivemos de desfazer porque não eram para placas de indução. Uma não faz assim grande moça, mas comprar 4 coisas que depois não servem para nada foi sem dúvida das piores compras que nós fizemos, portanto não sejam como nós, vão procurar saber se as coisas dão efetivamente para o tipo de materiais que vocês vão ter cá em casa. Mas pronto, olhem, também não se estragou, nós demos umas frigideiras aos meus pais, outras aos pais do Francisco, portanto não se estragou, mas foi das piores compras porque teve zero utilidade. E eis que vamos para a sexta e última pior compra, sendo que esta aqui gerou alguma discussão entre mim e o Francisco. Uma discussão num bom sentido. Temos um sentimento dúbio e eu já a mencionei aqui noutros vídeos do comprei e arrependi-me, em que coloquei outras coisas, não repeti aqui nenhuma. Esta será a única repetição, mas a verdade é que nós temos um sentimento dúbio, porque nós adoramos a peça,
simplesmente não é a mais prática. Portanto, em termos de design, ela cumpre na perfeição, mas depois tem ali um fator que a torna mais fraca se formos comparar com outras marcas, que é a nossa mesa de jantar. Está aqui mesmo ao meu lado, eu acho-a tão bonita e toda a gente vem aqui a casa e diz sempre: adoro a tua mesa, de onde é que é? Eu digo sempre que eu adoro a mesa, ela é da JISC e a verdade é que nós temos aqui várias coisas da JISC, inclusive o operador da televisão é de lá, mas esta mesa, se for para utilizar só para 4 pessoas, cumpre na perfeição, é ótima, não tenho nada a apontar, adoro o design, mas para mim o grande ponto fraco nesse aspecto foi uma das piores compras, porque se calhar até a própria marca tinha outras na altura com esta função e nós é que não reparámos. Portanto, não foi uma pior compra por não ter qualidade, foi uma pior compra porque nós não pensámos bem a longo prazo, porque as extensões da mesa não estão embutidas na mesa, além de se comprarem à parte, não conseguem ficar presas à mesa, não é presas, não conseguem ficar embutidas, como eu disse, portanto, eu tenho que as guardar noutro sítio da casa e uma vez que já existem tantas mesas em que as extensões já estão inseridas, não faz muito sentido porque ocupa espaço e mesmo em termos de logística aquilo ainda é um pouco pesado e portanto, por isso é que eu digo que se a mesa fosse só para 4, esta aqui estava a cumprir na perfeição. A parte das extensões podia ser mais prática, portanto foi uma pior compra nesse sentido, mas por outro lado nós adoramos a mesa, então é isso. Não estamos a tensionar a alterar a mesa, mudá-la, a não ser que um dia se estrague, para já está ótima, a extensão é o que é, vamos buscá-la quando precisamos dela, mas sem dúvida que podia ter existido aqui da nossa parte uma maior inteligência nesse sentido. Podíamos ter sido mais estratégicos, mas lá está, foi uma pior compra nesse sentido, mas eu adoro a mesa, portanto é por isso que eu deixei para o final, porque de facto é aqui bastante dúbio, eu gosto imenso da marca, adoro o meu operador também e portanto olhem, estas são assim a lista de piores compras com a ajuda do senhor noivo a fazer aqui esta ordem, como nós estávamos a falar de, já nos mudámos há 2 anos e eu estava assim a dizer, o que é que tu achas que foram as piores compras? E pronto, achamos que foi isto, não foi assim tão mal, continua tudo aqui em casa, tirando aquelas prateleiras do quarto, provavelmente a do escritório e o espelho da casa de banho serão coisas para alterar a médio prazo e portanto esta é a minha lista, eu gostava que me dissessem nos comentários qual foi assim aquela que vocês consideram a pior compra que fizeram para a vossa casa ou se ainda morarem na casa dos vossos pais, sei lá, para o vosso quarto. Contem-me tudo, não me escondam nada. Se gostarem deste vídeo, coloquem um gosto. Não se esqueçam de subscrever ao canal e vemos no próximo vídeo. Tchau!